Olá, aluno EJA. Vamos começar mais uma aula do programa Escola em Casa. Meu nome é Cibele, sou professora de Ciências e nós vamos trabalhar o tema central da EJA esse mês, diversidades e trabalho. O nosso primeiro desafio é relacionar diversidades e trabalho às ciências. Vamos pensar, quais diversidades? Elas são tantas? Então eu proponho para vocês um jogo, uma brincadeira. Eu vou passar diversas imagens e o seu desafio é: será que existe alguma semelhança entre cada figura, cada imagem, cada ação que vai ser apresentada? Quais as diferenças entre essas imagens? E você? Se coloque nas situações e pense consigo: eu me identifico com alguma dessas cenas? Eu já vivenciei ou já presenciei alguma coisa parecida? Vamos lá? Observe essa primeira imagem. Aparentemente é um trabalhador no seu intervalo de descanso. Aqui nós temos um casal no momento de lazer. O fumo do narguilé ou narguilé, que é uma cultura árabe. Um adulto fumante e uma criança ao fundo, incomodada com a fumaça do cigarro. Um jovem asiático, um ritual indígena e umas amigas confraternizando, batendo papo. Essas são as imagens. Vamos voltar às perguntas. Você identificou alguma semelhança entre as diferentes situações? Quais as diferenças entre elas? A gente pôde perceber diferentes idades, diferentes culturas, até diferentes classes sociais. Mas você notou que todas elas tinham a presença do cigarro ou outra forma de tabaco? É aí que eu quero chegar. Vamos, então, colocar você nessas cenas. Qual a sua relação com o tabagismo? Talvez você seja um fumante, talvez você já tenha parado de fumar, ou nunca fumou. Certamente, passivamente, você já presenciou o hábito de fumar e já foi um fumante passivo também. Então, a nossa ideia é incluir o tabagismo dentro da ideia de diversidades. Podemos perceber que, embora as diversidades sejam muitas, o tabagismo estava sempre presente naquelas cenas. O que nós podemos dizer sobre tabagismo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma doença pediátrica. Porque as pessoas começam a primeira experiência com cigarro, na maioria das vezes, abaixo dos 19 anos, sendo que a média de início do tabagismo é de 15 anos. Também é uma doença crônica, transmissível através da propaganda e publicidade, porque as estratégias de propaganda da indústria de cigarro conseguem que geralmente 100 mil jovens por dia tenham a primeira experiência com cigarro, além de ser considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia porque tem alcance global. É um fator de risco para cerca de 50 doenças e é a maior causa evitável de mortes precoces e morbidade em todo o mundo. Bom, então nós podemos perceber que o tabagismo está totalmente ligado ao nosso tema central, que é diversidades. Ele está presente em diversas idades, em diversas culturas, em diferentes classes sociais. Quando pensamos em tabagismo, não podemos descartar que o tabagismo vai afetar diretamente a saúde da nossa respiração. Então, nós podemos relacionar, a partir daí,
como que essa saúde da respiração como podemos melhorar a saúde da respiração. Então, vamos aprender um pouco sobre o sistema respiratório. Quando nós conhecemos e temos noção de como funciona o nosso corpo, nós podemos fazer as melhores escolhas. Qual é a principal função do sistema respiratório? Vamos começar com a condução do ar até os pulmões. O sistema respiratório, em primeiro lugar, capta o ar atmosférico e transfere, conduz até os pulmões. Chegando aos pulmões, a segunda função do sistema respiratório, continuamente, é realizar as trocas gasosas, que significa transferir o oxigênio que está presente no ar para o sangue e, ao mesmo tempo, o gás carbônico do sangue para o ar. Para isso, nós vamos detalhar o passo a passo desse processo. Didaticamente, a gente divide o sistema respiratório em duas partes. Existem os órgãos que fazem parte da chamada porção condutora, que vão transportar o ar desde as fossas nasais até os pulmões. E aí nós vamos detalhar a função de cada parte dessa porção condutora. E a segunda porção, chamada porção respiratória, que vai fazer as trocas gasosas já dentro dos pulmões, como acabamos de dizer, oxigênio por gás carbônico. Então, a porção respiratória é formada por bronquíolos, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Vamos lá? Cada parte do sistema respiratório tem uma função específica. E podemos dizer que mesmo a passagem do ar sendo tão rápida, ela é muito importante porque ela sofre uma transformação ao longo desse sistema respiratório. Observe as fossas nasais. Nas fossas nasais, nós temos estruturas especializadas para modificar o ar. Por exemplo, os pelos vão fazer a filtração das impurezas e partículas maiores. O ar, enquanto ele está dentro das fossas nasais, ele sofre um rodopio para ser aquecido, porque numa temperatura maior, a absorção de oxigênio nos pulmões vai ser mais eficiente. Ainda nas fossas nasais, a mucosa, que é a membrana que envolve o nariz por dentro, vai tornar esse ar mais úmido. Assim a gente pode dizer, a passagem do ar, mesmo sendo tão rápida, dentro das fossas nasais ele vai ser filtrado, aquecido e umedecido. Por isso é importante a gente ter o cuidado de evitar respirar pela boca, porque nós vamos manter esse ar mais frio e isso pode ocasionar inflamações e até infecções. Seguindo as fossas nasais, a gente vai pensar, existem cuidados especiais que a gente tem que ter com essa respiração? Podemos dizer que são cuidados simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde respiratória. Primeiro, use soro fisiológico para higienizar as cavidades nasais. O soro pode ser aplicado diariamente para a lavagem nasal. Evite o uso de descongestionante sem indicação médica. Os descongestionantes, eles podem aumentar a congestão quando acaba o efeito e isso causar mais problemas além da própria dependência desse medicamento. Outro cuidado que devemos ter são com as impurezas presentes no ar. Para isso, manter sempre limpa a nossa casa. Fungos e bactérias, por exemplo, podem se aderir às partículas de poeira e isso facilitar as infecções. Então, a dica é limpar sempre com pano úmido ou com o aspirador, o pó das cortinas, tapetes, almofadas e sofá. Depois das fossas nasais, vamos continuar com o caminho do ar. Ele vai passar agora para a faringe. A faringe é um tubo comum ao sistema respiratório e digestório. Dizemos que ela é uma verdadeira encruzilhada, porque pode passar o ar, seguindo para o sistema respiratório, assim como pode passar o alimento, seguindo para o tubo digestório, esôfago e estômago.
Observe esse processo no vídeo. Você pode ver nesse modelo, nós temos uma imagem lateral, onde nós podemos identificar o caminho do ar pelas fossas nasais e a boca. Enquanto uma pessoa está mastigando o alimento, o ar pode livremente passar e seguir para o sistema respiratório e ela continuar respirando. Porém, no momento em que esse alimento vai ser engolido no processo da deglutição, você vai observar que a própria língua empurra uma estrutura presente no final da faringe. Essa estrutura se chama epiglote. A epiglote vai impedir que o alimento entre em contato com o tubo respiratório. No momento que o alimento está descendo para o esôfago, a epiglote se encontra fechada. Quando ele se abaixa e as costelas se elevam, o ar é forçado a entrar nas vias aéreas. Esse é o momento da inspiração. Ao se levantar, o diafragma empurra os pulmões para cima, as costelas se abaixam. Nesse momento, a pressão interna aumenta e o ar é forçado a sair. Então, os movimentos respiratórios são determinados principalmente pelo diafragma e pelos músculos intercostais que vão levantar e abaixar o volume da caixa torácica. Já que nós definimos cada parte, cada função dos órgãos respiratórios, é o momento de nós relacionarmos a respiração com a nossa saúde. Então, quais são as principais doenças, as doenças mais comuns do sistema respiratório que vão afetar as trocas gasosas? Entre essas doenças, nós temos algumas que são crônicas, que vão durar muito tempo, que às vezes vão acompanhar o indivíduo por toda a sua vida, como é o caso, por exemplo, da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada pela bronquite crônica e pelo enfisema. Mas também temos doenças agudas de evolução rápida, como, por exemplo, as infecções virais, causada pelo coronavírus, por exemplo, causando a Covid-19, infecções bacterianas e fúngicas. Como podemos perceber que o nosso sistema respiratório não está bem? Quais os sinais e sintomas mais comuns? Veja, são sintomas fáceis de perceber, como a sensação de cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, dificuldade em fazer atividades comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, subir escadas, andar, realizar outras atividades. Temos que ficar atentos a esses sintomas. Se nós pensarmos quais os principais riscos que nos coloca perto dessas doenças respiratórias, nós podemos começar com o nosso próprio ambiente de trabalho. Existem algumas profissões, alguns locais de trabalho que podem realmente oferecer risco para o sistema respiratório. Por exemplo, a construção civil, trabalhadores de minas, metalúrgicas, trabalhadores de saúde, que hoje em dia estão muito expostos pelo coronavírus. Nesse ambiente de trabalho, o risco maior é a não utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que é uma medida fácil de se controlar. Então, basta que seja feito o uso adequado de máscaras para que nós tenhamos uma proteção correta contra esses riscos presentes no ar. Outro fator de risco comum e importante é a poluição do ar em ambientes fechados. Como podemos evitar? Se for possível, devemos manter o ambiente arejado para que nós podemos ter uma dispersão desses micro-organismos. Se o ambiente tiver ar-condicionado, é importante ter o cuidado para sua manutenção e limpeza frequentes. A presença de substâncias que podem causar alergia, como, por exemplo, grãos de pólen, poeira, fumaça, pelos de animais, também são um fator de risco, principalmente para as pessoas alérgicas. E assim, para nos proteger contra esses problemas, devemos identificar quais são as principais causadoras da alergia, que é individual para cada pessoa alérgica,
e tentar ao máximo evitar a exposição a essas substâncias. Algumas dicas podem nos proteger melhor das alergias, como por exemplo, manter o ambiente sempre limpo, evitar o acúmulo de poeira, beber muita água, não fumar e ter uma alimentação saudável. Estar bem agasalhado durante o frio e evitar cheiros fortes que podem desencadear crises alérgicas. Outra dica é a vitamina D presente no sol. Tomar sol constantemente reforça o nosso sistema imunológico e nos ajuda a evitar as alergias. As campanhas de vacinação estão aí também para nos proteger. Então, a falta de uma vacina pode ser um fator de risco para essas doenças respiratórias. Mantenha sua vacinação em dia. O contato direto com uma pessoa doente está sempre nos expondo a esses micro-organismos causadores de doença. Então, temos ouvido muito a principal dica: distanciamento social, manter o contato com a presença de máscara, evitar o contato direto com pessoas doentes, são medidas eficazes também para evitarmos as doenças transmitidas pelo ar. Voltamos ao ponto inicial do nosso problema, que é o tabagismo. Certamente, ele é um dos principais fatores de risco para as doenças respiratórias. O que é mesmo o tabagismo? O consumo do tabaco, chamado tabagismo, é, na verdade, o consumo de uma planta muito antiga, utilizada pelo homem a princípio nas Américas, e essa planta é a Nicotiana tabacum. As suas folhas são usadas na confecção de diferentes produtos cuja nicotina é a principal substância causadora de dependência. A partir do tabaco, nós temos o uso de diversos tipos de fumo e o próprio manuseio dessa planta pode chegar a intoxicar uma pessoa. Observe a manchete dessa reportagem. Famílias brasileiras que cultivam tabaco sofrem overdose de nicotina. A folha do tabaco pode ser usada de diversas maneiras. Cigarro, cigarro de palha, charuto, cachimbo, fumo de rolo, rapé, o narguile, os famosos que estão muito na moda, dispositivos eletrônicos para fumar, chamados vapor. Observe essa outra manchete. O Brasil tem cultura do vape escondido nas redes sociais, apesar da proibição. Isso indica o quanto é fácil conseguir esses cigarros eletrônicos e as essências que contêm a nicotina nas redes sociais, na internet. Outra manchete mostra para nós uma outra moda que tem trazido o cigarro de palha de volta. Em alta, cigarro de palha traz ilusão de fazer menos mal. Sabemos que o cigarro de palha é tão prejudicial porque também contém altas doses de nicotina. Observe que a fumaça do tabaco ela pode conter mais de 4.000 substâncias tóxicas, entre elas metais pesados e produtos cancerígenos. Dessa maneira, as doenças associadas ao tabaco não são poucas. A Organização Mundial de Saúde, conforme eu já falei, estabeleceu que mais de 50 doenças podem ser trazidas pelo tabagismo. Observe, 40% das doenças de coração, como angina e infarto do miocárdio, estão relacionadas ao tabagismo. 85% das doenças de pulmão também, 30% dos tipos de câncer, sendo que o câncer de pulmão chega a alcançar 90%, vai ocorrer entre fumantes, e as doenças cerebrovasculares, como os AVCs, ou também chamados derrames, em 25%. Essas são fontes do Instituto Nacional do Câncer. A Organização Mundial de Saúde também alerta que o fumante tem um risco muito maior de desenvolvimento da forma grave do Covid-19. Não podemos deixar de falar do fumante passivo, que também está muito exposto. O fumo passivo aumenta o risco de infarto agudo de miocárdio, câncer de pulmão e DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva. Crianças, filhos de pais fumantes,
apresentam risco aumentado de infecções respiratórias do ouvido médio, asma brônquica, síndrome da morte súbita infantil e doença cardiovascular na idade adulta. O fumo passivo reduz a capacidade respiratória em não fumantes expostos por 20 anos, que é semelhante a fumantes de 10 cigarros por dia, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós chegamos à pergunta: o que pode ser feito em relação ao tabagismo? Existem diversas medidas que vão começar a um nível individual. Quando pensamos em cada um, podemos primeiro pensar no indivíduo fumante. Que apoio ele precisa? Então, nós podemos indicar o apoio que ele necessita para parar de fumar e os tratamentos medicamentosos que vão auxiliar nesse tratamento. Para o não fumante, existem medidas de prevenção ao tabagismo, medidas educativas e evitar ambientes que tenham a presença de cigarro. A nível ambiental, nós podemos produzir campanhas que incentivem os ambientes sem fumaça de tabaco. E a nível governamental, num nível maior, nós podemos pensar nas políticas de controle do tabagismo, como, por exemplo, estabelecimento de leis antifumo, medidas educativas da população e, principalmente, a fiscalização e a taxação de produtos à base de tabaco. Para finalizar a nossa reflexão, chegamos à seguinte pergunta: é possível parar de fumar? Sim, mas não é fácil. Requer uma decisão individual, pois o tabagista é um dependente químico, ele precisa de ajuda. Com base nisso, podemos indicar, por exemplo, que o próprio SUS ele tem programas gratuitos de combate ao tabagismo, que ajudam as pessoas a parar de fumar, tanto relacionados ao apoio comportamental quanto ao apoio medicamentoso. O que nós levamos de prático dessa aula? Levantamos a questão de como o tabagismo atinge as mais diferentes diversidades. Ao discutir o funcionamento do sistema respiratório e as medidas de prevenção às doenças, percebemos a importância de nos cuidar. Cada um de nós é o principal responsável pelos cuidados com a sua saúde. À medida que tomamos consciência do delicado equilíbrio de cada órgão que participa da respiração e forma nosso organismo, aumenta a nossa responsabilidade com esse cuidado com o corpo. Com medidas simples, mas importantes, podemos evitar inúmeras doenças que atingem o sistema respiratório. Por fim, percebemos os riscos e as consequências do tabagismo. Mas fica a orientação de que é possível se livrar dessa dependência. Eu espero que você, aluno EJA, possa difundir as informações aprendidas na aula de hoje, sendo protagonista na preservação da sua saúde e promovendo uma maior consciência das pessoas ao seu redor. Um abraço.